quem estiver lá na residência ganhando a bolsa, a maioria vai ou não vai precisar complementar? Com certeza. Aí vai complementar fazendo o quê? Aonde? Na UPA. Nas UPAs. E vocês acham que chegam esses pacientes aí lá na UPA? Todos os dias. Todos os dias. Então assim, pessoal, quando o paciente tem uma dor torácica, ele geralmente procura ou não procura o médico? Chama ou não chama a atenção? Sim. Geralmente o paciente chega lá na emergência com dor torácica, ele jura por Deus que está tendo o quê? Ele jura por Deus que está infarto. É bom que eles pensem assim? Por quê? Porque a maioria deles de fato estarão infartando? Não. Mas se for um infarto, pode ou não pode matar ali na hora? Então a responsabilidade é melhor que fique nas costas do paciente, para ele interpretar se é ou não um infarto, é melhor que venha para nós. É melhor que nós interpretemos, né? Se trata-se ou não de um episódio de infarto ou de outra condição ameaçadora à vida. A grande abordagem, né, o grande lance aqui nos pacientes que têm uma dor torácica, que adentram na emergência, pessoal, é a gente entender isso. Que existem algumas condições que não são as mais prevalentes, mas que podem matar o paciente ali na nossa frente. Então, essas condições, mesmo não sendo as mais comuns, elas precisam sempre serem avaliadas. Certo? E que condições são essas? 4 no coração. Antigamente eu falava 5, agora estão pedindo para eu falar 7. Quais são? Síndrome coronariana, Certo. tacoitsubo, Certo. tamponamento cardíaco, Que é uma pericardite gerando tamponamento, dissecção da aorta, aí TEP, pneumotórax hipertensivo, ruptura de esôfago. ruptura esofágica. E aí entrou agora a úlcera perfurada, né? Entra aí também. O fato é, pessoal, que assim, essas condições são aquelas que mais ameaçam a vida ali agudamente dos pacientes. Mas o grande lance é o seguinte, essas são as condições mais comuns? Não. O que é muito mais comum do que tudo isso? Ansiedade. Síndrome de Brad, né? O famoso Brad Pitt, o PT da emergência. O que mais? Doença do refluxo, espasmo esofagiano, tal dos gases, né? Que os pacientes têm. Costochondrite, né? Uma dor muscular na região torácica, herpes zoster, enfim. Existem diversas outras causas de dor torácica que são muito mais comuns do que essas que eu citei, que vocês citaram há pouco, que ameaçam de fato a vida do paciente. A grande questão é que se ameaça agora a vida do paciente, eu preciso descartar essas possibilidades. E o grande lance é o seguinte, a gente tem como, é racional, a gente sair pedindo exames para descartar todas essas possibilidades? Então quem que vai nos guiar? ECG. Também, mas antes do ECG, a história, é o exame físico desse paciente. Então tem alguns pontos que vocês precisam ter muito sistematizado na cabeça de vocês. Por exemplo, a gente precisa saber quem é esse paciente. É um homem ou é uma mulher? É uma pessoa de mais idade ou é um jovem? Quais são as comorbidades? Quais são os fatores de risco? Qual é a história familiar? Ou seja, vocês precisam entender o contexto do doente. A outra coisa que vocês precisam entender são as características da dor. Porque às vezes as características da dor podem nos dar ali alguma dica. É a apresentação clínica do quadro. Juntando aí as características da dor com o exame físico. Depois vocês precisam fazer o quê? Alguns exames complementares básicos. Que eventualmente vão motivar ou não a gente fazer exames mais específicos. Certo? Então, esses 4 pontos têm que estar muito sistematizados na cabeça de vocês. Quem é esse doente? Qual é a apresentação da dor? Quais são os exames básicos que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer de exame específico? Certo? Vamos aqui pegar as principais dessas condições. Por exemplo, se nós estivermos diante de um paciente com TEP. Quem é o perfil clínico de um paciente com TEP? Pessoa que estava acamada, Cirurgia faz operatório. Todos vocês estão certos. No final das contas, esse paciente ele tem algum dos fatores da famosa tríade de Bishop, né? Que são quais? Estase venosa, lesão endotelial e um status de hipercoagulabilidade.
Se vocês forem olhar lá para o tal do score de Wells, né, ele essencialmente ele resume isso aqui que a gente vai conversar. O que é que gera lesão endotelial? Trauma. Contração. Basicamente isso, traumatismo, certo? E cirurgias. Tá? Então, assim, por que um paciente no pós-operatório de uma cirurgia ele tem um risco maior de ter um evento trombótico? Por conta da lesão endotelial. E claro, depende também do contexto da cirurgia e depende também do pós-operatório, da estase que vai ser gerada. Por que um paciente politraumatizado ele tem um aumento do risco de evento tromboembólicos? Porque ele teve lesão endotelial e muito provavelmente ele vai ficar imobilizado durante algum tempo também. Certo? Estase venosa. Geralmente está relacionada ao quê? Ao paciente internado, que fica mais do que 50% do tempo restrito ao leito, então esse é considerado um estase venosa importante. O que mais? Mobilização idoso. Viagens longas. Viagens longas, né? Vocês que costumam ir atravessar o Atlântico, vocês que costumam ir subir lá para o norte, né? Viajar, vão lá para os Estados Unidos, para o Canadá, vão lá para a Europa, vocês fazem viagens longas, né? Mais do que 6 horas de viagem, teoricamente uma viagem longa aumenta um pouco o risco. O que mais? Os idosos que são restritos ao leito, muito bem. O que mais? Mobilização de membros. Tipo, um gesso ou alguma coisa. Sim, né? Que aí está relacionado ao trauma ali também, né? Cirurgias ortopédicas, tudo. Em termos de cirurgia, existem algumas cirurgias que têm um risco maior. Como, por exemplo, cirurgias oncológicas, cirurgias ortopédicas, principalmente do quadril e do joelho. O fato é, pessoal, que existem outros motivos para haver estase venosa, né? Por exemplo, gestantes, tem ou não tem estase venosa? Tem. Por quê? Porque o meninoma comprime a veia cava inferior, reduz, né, o retorno venoso e acaba gerando estase. Quem tiver ali uma doença do retroperitônio, uma massa retroperitoneal, recentemente eu cuidei de um paciente que entrou no hospital por conta de edema de membros inferiores. Na investigação, compressão da veia cava por uma massa retroperitoneal. Diagnóstico, linfoma. Linfoma difuso de grandes células B, bloco linfonodal, comprimindo a veia cava inferior, por conta disso ela teve uma TVP. Ou seja, uma massa no retroperitônio, seja qual for a etiologia dessa massa, isso pode gerar uma estase venosa e levar um quadro de TVP que pode gerar um quadro de TAC. Certo? Existem até algumas síndromes meio raras, né? Aquela tal da síndrome de May-Turner, né? Que é uma compressão da veia femoral pela artéria femoral e pelo ligamento, certo? Geralmente a gente pensa em mulheres que têm episódio de TVP recorrente. O fato é que qualquer condição que gere estase venosa, isso vai predispor o paciente a ter eventos tromboembólicos. E tem a história do status protrombótico, né? Que esse a gente divide em 2 grandes grupos. O status protrombótico hereditário, congênito, e o status protrombótico adquirido. Quando é que a gente pensa que um paciente deve ter um status protrombótico hereditário? Ele deve ter uma trombofilia. Ele tem manifestações do tipo. Quando ele tem sintomas precoces, o que mais? Quando ele tem histórico familiar, quando ele tem eventos repetitivos e quando ele tem eventos em sítios atípicos. Qual é o sítio mais típico de uma trombose venosa? Nos membros inferiores. É comum haver nos membros superiores que não seja relacionado ao dispositivo? Não. É comum haver trombose mesentérica? É comum haver trombose de vaso suprahepático, tal do Budd-Chiari? É comum? É comum haver trombose venosa central? Então, tromboses em sítios atípicos devem motivar a pesquisa também das trombofilias, certo? E são doenças raras, né, pessoal? Mas nesse cenário a gente tem que lembrar delas. Só para ampliar um pouco aqui a discussão, quais são as 5 trombofilias mais comuns nesse cenário? Existem várias, mas quais são as 5 mais comuns? São 3 mutações, aliás, 3 deficiências e 2 mutações. Fator 5-vilai. Mutação do fator 5-vilai, Gene da protrombina. mutação do gene da protrombina, aí é adquirida.
Deficiência de proteína C, deficiência de proteína S, deficiência de antitrombina 3. Certo? São as 5 principais trombofilias hereditárias. Existem outras? Existem, né? Mutação da metiltetraidrofolato redutase, hiperhomocisteínemia hereditária, desfibrinogenemia. Existem outras, mas as mais comuns são essas 5. 3 carências, 2 mutações. Eu sempre lembro assim. Carência de proteína C, proteína S, de antitrombina 3, mutação do 5 de Leiden e mutação do gene da protrombina. Isso a gente pesquisa, né? Quando o paciente tem motivo para tal. E quais são as trombofilias adquiridas? Vocês lembraram de uma delas, do SAF, mas tem várias outras. PTT. Certo? PTT, na verdade sim, né? Eu acho que você não quis falar PTT, você quis falar HPN, não foi não? Que tem a Shu também, se eu não me engano. PTT e Shu são microangiopatias trombóticas, né? São microtrombos microvasculares, é um outro contexto. São as microangiopáticas. Lá da hemato, o que aumenta o risco de eventos trombóticos é a HPN, hemoglobinúria paroxística no corpo. Aí são sangue. Eu acho interessante, vocês confundem muito isso. Vamos lembrando, predispõe a sangramentos. Hemofilias predispõem a sangramentos. Nós estamos falando de tromboses. Certo? SAF, a síndrome de anticorpo antifosfolipídio, predispõe a trombose. Tem o anticoagulante tudo. Que faz parte do SAF. Né? Dentro da SAF, né? Vamos lá, outras condições, pessoal. Uma coisa relativamente simples. Que carência de vitaminas pode gerar eventos trombóticos? Na cara. Aí, de novo, nessa semana. Sempre vou saber. Ácido fólico e vitamina B12. Quem tem carência de ácido fólico e vitamina B12 sobe o que no sangue, pessoal? Homocisteína. Hiperhomocisteinemia é um status protrombótico. Tanto é que existe uma doença hereditária, que é a hiperhomocisteinemia hereditária, que é uma trombofilia. Então, uma simples carência de ácido fólico e carência de vitamina B12 pode induzir um evento trombótico. O que mais? Qual é a condição clínica assim, que mais chama a atenção para isso? Câncer. Câncer é uma trombofilia adquirida. Meninoma, gestantes, né? Gestantes e puérperas, trombofilia adquirida. Uso de anticoncepcionais, né? Principalmente que contém estrógeno, trombofilia adquirida. O que mais? Uso de anabolizantes. Certo? Então, a gente precisa questionar os nossos pacientes a respeito de tudo isso. Que doença lá do bloco da nefro, que gera perda de proteína na urina, aumenta o risco trombótico? Síndrome nefrótica. Lá na síndrome nefrótica, qual é a principal proteína que é perdida? Eu falei pra dentro, porque eu tava... É a albumina, mas é só a albumina que perde? Que outra proteína é perdida que gera o status protrombótico? A gente perde fator 5, né? É a antitrombina 3. Mas a gente perdeu os fatores não coisa não, professor? C5, Eis a questão, né? Uma das proteínas que se perde é a antitrombina 3, que é um anticoagulante endógeno. Então, se eu estou perdendo um anticoagulante endógeno, eu estou gerando um status protrombótico. Eu estou falando de complementar. Mas fatores complementares. Outra coisa, né? Complemento tem a ver com HPN, hemoglobinúria paroxística no corpo. Deu para entender, pessoal? Então, assim, são condições, né, que a gente tem que questionar se o nosso paciente tem. Porque se ele tiver, eu tenho que pensar nessa possibilidade. Certo? Qual é a apresentação clínica clássica do TEP? Como é a dor torácica do TEP? Ventilatório. Qual é a resposta certa para essa pergunta? Depende. Depende se é um TEP periférico, segmentar, ou se é um TEP proximal. Se for um TEP periférico, a obstrução é lá nas artérias periféricas, geralmente isso causa o quê? Uma certa isquemia no parênquima pulmonar que seria irrigado pelaquela artéria,
E aquela isquemia gera inflamação. E essa inflamação inflama quem ali por contiguidade? A pleura. E aí, nestes casos, esse paciente tem o quê? Uma dor pleurítica. Bem localizada, empontada, moderada, forte intensidade, classicamente ventilatório dependente. Mas se esse TEP for proximal, for logo ali na bifurcação das artérias pulmonares, como vai ser a dor desse paciente? Esse geralmente é um TEP maciço, é um TEP mais grave. Mas aí, por que esse paciente tem dor? Quem tem um TEP periférico, a maioria das vezes é um quadro clínico relativamente tranquilo. O paciente não tem estabilidade hemodinâmica, às vezes nem hipossatura. É só a dor, às vezes, e a dispneia, certo? Mas quem tem um TEP proximal, ali perto da bifurcação da artéria pulmonar, aí geralmente é um TEP mais evidente do ponto de vista clínico. É um paciente hipotenso, é um paciente hipossaturando, a dispneia é importante. Geralmente, o que acontece com esse paciente ter dor? Por que ele tem dor? Aumenta a pressão na artéria pulmonar. Vocês concordam? Esse aumento da pressão na artéria pulmonar se reflete aonde? Quem é a cavidade que leva o sangue lá para a artéria pulmonar? Ventrículo direito. O ventrículo direito. Então, a pressão dentro do ventrículo direito vai estar altíssima. Dentro do ventrículo. Então, as artérias que levam o sangue para a parede do ventrículo vão conseguir levar esse sangue adequadamente, já que a pressão está tão alta aqui? Não. Então, o sangue não chega na parede do VT. Então, esse paciente vai ter o quê? Isquemia. Vai simular a dor de quem? Do infarto. Ao invés de ser uma dor empontada, bem localizada, ventilatório dependente, vai ser a famosa dor que vocês conhecem. Como é que vocês dizem? O Carlinhos ensina lá para vocês. Tem arroz, tem AP, tem acosto. Você já pode chamar de copo pulmonar? Sim. Deu para entender? Além, pessoal, além da dor torácica, o que esse paciente costuma ter? Costuma ter dispneia. E essa dispneia, geralmente, ela inicia de que forma? Súbita. Ele costuma ter hipossaturação. 80% dos casos estão hipossaturando. 20% só tem oxigenação normal. E a depender da extensão desse TEP, da gravidade desse TEP, outras alterações hemodinâmicas podem surgir. No exame físico, uma coisa que a gente tem que procurar obrigatoriamente é o quê? Sinais de PVP. Que geralmente é a fonte do trombo. Não é a única, mas é a principal. Deu para entender? Então, o perfil clínico é a tríade Virchow, certo? A apresentação da dor é essa aqui que nós estamos falando. Esse paciente, por exemplo, todo mundo precisa escolher um dedímero? Não. Só que tem baixo probabilidade. Exatamente. Para que serve o dedímero lá no TEP? Para descartar. Você vai pedir quando você acha que não é. Quando a probabilidade é pequena. Quando a probabilidade de ser uma outra doença é maior. Nesse sentido, o dedímero tem qual papel? Se ele vier negativo, praticamente descarta que não é um TEP. Se ele vier positivo, confirma? Não, você vai ter que ampliar a investigação. Agora, se eu analisei lá a tríade Virchow, conectei ela lá com o score de Wells, e eu vi que esse paciente tem moderado ou alto risco de ter um TEP, tem sentido pedir um dedímero? Não. Eu costumo brincar dizendo que é igual o quê? Peito de homem. Serve para quê, peito de homem? Nada, né? Então, não serve para nada. Se der negativo, exclui? Não. Se der... Hoje em dia, né? Se der positivo, confirma? Não, ou seja, não serve para nada. Se der negativo, não exclui. Se der positivo, não confirma. De todo jeito, eu vou ter que fazer o próximo passo. Então, não adianta pedir. É muito comum eu ver isso nas emergências. Todo mundo taca lá, pede o dedinho. Não tem sentido. Troponina, tem que pedir? Tem, para fazer diagnóstico diferencial, mas também a troponina pode ou não pode subir no teste? Pode. É um sinal de quê? De isquemia do VT. Pro-BNP eu devo pedir? Sim. Mesmo jeito, né? Se o Pro-BNP estiver elevado, isso é sinal de que o VD está em sofrimento. Certo? Mas, eletro, a gente deve pedir?
Com certeza, afinal de contas é uma dor torácica. Qual é o achado mais comum no eletro de um paciente com TEP? Taquicardia Taquicardia sinusal. Qual é o achado mais indicativo? S1, T3, T3. Que diga-se de passagem, não é um achado específico do TEP. É um achado decorrente de quê? De sobrecarga de câmaras direitas. Que uma das causas é o TEP. Certo? Raio-X do tórax a gente deve pedir? Sim. Afinal de contas, se tiver lá um aumento da pressão na artéria pulmonar, ela vai estar o quê? Dilatada. Se o dilatar a artéria pulmonar, o que é que pode dilatar no raio-X? O mediastino, pode alargar, certo? E rarissimamente você pode ver os achados indiretos de um infarto pulmonar. Corcova, de não sei o quê, né? Que isso aí tudo é uma coisa bem rara, mas seriam alterações sugestivas. Sinal de pala. Mas esses exames confirmam o TEP? Não. Qualquer um desses que nós falamos, confirmam o TEP? Não, só exceção. Qual é o exame que a gente deve solicitar para confirmar o TEP? Sempre? Qual é a resposta certa para essa pergunta? Depende. Depende de quê? Se o paciente está estável ou se ele está instável. Imagine isso, você está lá na sala vermelha com um paciente com TEP e ele tem um TEP maciço e está chocado. Você vai conseguir levar ele para a tomografia? Então isso quer dizer que você não vai confirmar o TEP? Nesse cenário, qual é o exame que você vai pedir? Um ecocardiograma. Lá no ecocardiograma, você vai conseguir ver o trombo na artéria pulmonar? Não, mas você vê achados indiretos, como aumento da pressão da artéria pulmonar, como refluxo tricúspide, como abaulamento do septo intraventricular abaulando lá para dentro do VE, demonstrando que tem um aumento da pressão no VD. Então, tudo isso são achados indiretos de um TEP através do ecocardiograma, que a gente vai solicitar quando? Quando o paciente está instável e não tem condições de ser transportado até o centro de imagem. Certo? Se o paciente está estável, eu vou pedir que exame? Angiotensin. Certo? E teoricamente só perde para qual exame em termos de sensibilidade? Não. Só perde para a arteriografia. Certo? Confirmado o diagnóstico de TEP. Obviamente, salvo contraindicações. O que eu vou fazer para todo mundo? Claro, eu estou partindo aqui do princípio que o básico já foi feito, né? Monitorizou, ofertou oxigênio, funcionou as veias, enfim. Mas o que eu vou fazer para todo mundo? Anticoagulação. O que eu só vou fazer para quem está instável? Para quem tem um TEP maciço? Trombolizado. Então, cuidado, isso aqui é uma coisa que vocês confundem muito. Sim. Anticoagulação é para todo mundo. Trombolítico é só para quem está instável. Certo? Anticoagulação a gente prioriza usar qual medicação? Noxaparina. Heparina de baixo peso molecular, classicamente é noxaparina, o famoso clexane. Qual é a dose? 1 miligrama por quilo de 12 em 12, certo? Se for um paciente acima de 75 anos, 0,75 miligramas por quilo de 12 em 12. Se for um paciente com clínicas de creatinina abaixo de 30, a metade da dose, ao invés de fazer de 12 em 12, a gente faz só uma vez por dia. E se for um paciente que está em uso de terapia dialítica, ou seja, tem um insuficiência renal avançada ao ponto que é dialítico, então é contraindicado a enoxaparina. Aí qual vai ser a alternativa? De baixo peso. A não fracionária, Ou a não fracionária. né, que é a bomba de heparina. Eu costumo brincar dizendo que a bomba é uma bomba. Por quê? Porque eu tenho que ficar colhendo o TTPA de 6 em 6 horas para ficar ajustando a vazão da bomba de acordo com a dosagem do TTPA. Uma coisa que é pouquíssimo prático. Certo? Qual é a dose? 80 unidades por quilo em bolos, 18 unidades por quilo por hora, na bomba de infusão contínua. Com um ajuste do TTPA a cada 6 horas, de acordo com a tabelazinha lá que tem em todo o campo.
Por que a gente não usa bomba de heparina em todo mundo? Porque ela é pouquíssimo prática. Qual é a vantagem de você usar uma bomba de heparina? É que se eventualmente o paciente sangrar, eu consigo reverter, porque tem a protramina, né, que é o antídoto. Certo? E o trombolítico, quem é? É o alteplase, tenecteplase, né? Que teoricamente só vai ser feito quando? Quando tiver TEP maciço. TEP maciço é igual ao quê? Instabilidade hemodinâmica. Geralmente é o paciente que tem a troponina elevada, que tem o ProBNP elevado e que está em instabilidade hemodinâmica. Além de anticoagular, a gente também vai trombolizar. Deu para entender? Acho que foi o senhor que ensinou pra gente. Acho que foi o senhor que ensinou pra gente em alguma aula que deixar aqui uma parada, você faz o trombolítico e inicia a RCP, né? Depende, né? Se a sua suspeita for de TEP, você pode fazer. Eu jurava que você primeiro começava a RCP. Deu para entender, pessoal? Pneumotórax hipertensivo. Qual é o perfil do doente? Geralmente é um pneumotórax espontâneo ou é um pneumotórax traumático? Quase sempre é um pneumotórax traumático. Lembra lá? Eu que dei essa aula para vocês, não foi lá no sábado, junto com a aula lá de Arbovirose. né? De arbovirose, pois é. Então você divide os pneumotórax em dois grandes grupos, o espontâneo e o traumático. É isso? O espontâneo ele pode ser primário e pode ser secundário. O primário geralmente é um homem longilíneo, tabagista, que do nada faz um pneumotórax. O secundário é um paciente que tem uma doença parenquimatosa pulmonar, um DPLC, uma bronquiectasia, um tumor, uma sequela de tuberculose e do nada faz o pneumotórax. Esses dois perfis de pacientes costumam ter um pneumotórax hipertensivo? Não. Quem costuma ter o hipertensivo é quem tem um pneumotórax traumático. Seja um traumatismo propriamente dito ou um procedimento médico. Traumatismo, politraumatizado de uma forma geral, né? Fratura de arcos costais, penetra lá na pleura, né? Tem a lesão pleural e faz o pneumotórax. Ou a clássica lesão por arma branca ou lesão por arma de fogo. Certo? E o pós-procedimento são alguns, né? Classicamente, como por exemplo, um acesso venoso, né? Aqui na região da subclava, eventualmente inadvertidamente pode lesionar a pleura. E os pacientes que fazem biópsia, né? Uma biópsia de um nódulo pulmonar, uma biópsia pleural, eventualmente pode levar a um pneumotórax hipertensivo. Certo? Diante desse cenário, certo? Desse cenário epidemiológico, né? Como que se apresenta para nós um paciente com pneumotórax hipertensivo? Ele vem com dor torácica, concorda? Essa dor geralmente é uma dor pleurítica, ventilatória dependente. Mas o que é que chama a atenção no quadro desse paciente? Desvio de traqueia. Pode ter desvio de traqueia contralateral, mas o que chama a atenção é que é um paciente instável. É um paciente que está o quê? Chocado. É um choque obstrutivo. Então esse paciente chega para a gente como? Taquicárdico, taquipneico, hipossaturando, hipotenso, mal perfundido, pulso firme, filiforme, certo? E na ausculta? Abolido. Geralmente o murmúrio vesicular está abolido e na percussão está hiperventilante. Diante desse cenário epidemiológico, diante dessa apresentação clínica, qual é o exame que eu preciso pedir? Nenhum. Certo? Diante dessa epidemiologia, diante dessa apresentação clínica, pessoal, não precisa de exame. Por quê? Porque você precisa de uma conduta imediata. Certo? Qual é a conduta resolutiva? É a drenagem do tórax em selo d'água, né? Lá na linha, entre a linha axilar anterior e a linha axilar média, no quinto espaço intercostal. A drenagem do tórax, todos nós somos habilitados para fazer isso? Teoricamente, não.
né? Mas todos nós devemos ser gabaritados para fazer o quê? Uma punção de alívio, uma toracocentese de alívio. Que resolve o problema? Não, mas você ganha tempo. Como é que a gente faz isso? Mesmo local, você faz isso. No tempo dos dinossauros, era no segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular. Agora é lá no mesmo local onde coloca o dreno, né? No quinto espaço intercostal, entre a linha axilar anterior e a linha axilar média. A gente pega um gel o mais calibroso que puder, um 14, por exemplo, e vai lá e fura. Né? E aí a gente vai ouvir o quê? Ou seja, você está descomprimindo aquele tórax, né? De modo que você vai transformar o pneumotórax hipertensivo em um pneumotórax não hipertensivo. E aí você vai ter tempo, né, para manter ali o suporte clínico do doente até o cirurgião chegar para poder drenar esse tórax. Ok? Dissecção da aorta. Qual é o perfil epidemiológico? Vocês estão entendendo, né, que eu estou falando? Ó. Perfil epidemiológico, apresentação clínica, exames básicos iniciais, exames específicos e conduta. Qual é o perfil epidemiológico de quem tem uma dissecção da aorta? São dois grupos. Os pacientes mais velhos, acima de 50 anos, geralmente eles têm o quê? Fatores de risco cardiovascular. Por que eles dissecam a aorta? Porque forma aneurisma. Por que forma aneurisma? Porque tem placa. Qual é a doença de base, portanto? Aterosclerose. Quem tem aterosclerose tem porque quer ou tem porque pode? Tem porque pode, tem algum motivo. Ou é hipertenso, é diabético, né? Hipertenso, diabetes, lipidêmico, obeso, tabagista, né? Ao invés de ser uma lapadinha, uma lapadona, história familiar, né? Uso de drogas e por aí vai. Então, geralmente o paciente acima de 50 anos, ele tem os clássicos fatores de risco cardiovascular. Mas às vezes a gente se depara com pacientes jovens sem estes fatores. Quem são eles? Os portadores de doença bipolar, né? Obviamente, principalmente a síndrome de Marfan, que é aquele paciente que você bate o olho, você já sabe o que é, mas entra também o Ehlers-Danlos, né, que nem sempre é um diagnóstico tão simples, né? Não é um diagnóstico de rua como é o da síndrome de Marfan. São doenças do colágeno que podem predispor, né, à formação de aneurismas. Qual é a apresentação da doença? É uma dor torácica de fortíssima intensidade, geralmente é empontada, é rasgando, afacada, muitas vezes irradiando para o dorso, às vezes pode irradiar para o abdômen, se a dissecção, né, for até lá embaixo. E muitas vezes esse paciente tem o quê? Assimetria de pulso e pressão. Pulso cheio de um lado, filiforme do outro. Pressão nas alturas de um lado, pressão mais baixa do outro. Né? A divergência de mais do que 20 na sistólica e mais do que 10 na diastólica já é um motivo para eu pensar na dita curva. Certo? De modo que diante desse cenário, pessoal, a suspeita para uma dissecção de aorta deve ser muito alta. Certo? Nesse cenário, eu devo pedir, por exemplo, uma troponina? Sim, porque faz diagnóstico diferencial com a síndrome coronariana aguda. Pode secar inclusive a coronária. Inclusive, né, existe o tal da agenesia do anjo da guarda, né? O que é a agenesia do anjo da guarda? Além da queda coisa. O cidadão está dissecando a aorta e ainda disseca o ósseo das coronárias. Né? Aí ainda vai infartar também. Então aí coitado, né? Além da queda coisa. Mas o motivo da gente pedir a troponina aqui é para poder descartar a possibilidade de uma síndrome coronariana aguda, né, associada. Eletro deve ser pedido? Sim. Sem dúvidas, né? Qual é o achado mais clássico do eletro aqui? Geralmente esse paciente está com uma pressãozinha equilibrada ou está lá nas alturas? Isso gera sobrecarga em quem? Nas câmaras esquerdas, né? Tanto no ventrículo esquerdo como no átrio esquerdo. Então, geralmente, o que, é que a gente vê? Taquicardia sinusal associada a sinais de sobrecarga de câmaras esquerdas. Certo? Raio-X do tórax.
Pode ter o alagamento do mediastino, demonstrando lá o aumento do calibre da aorta, certo? Algum desses exames confirma o diagnóstico de dissecção? Não. Então, qual é o exame que vai confirmar? Mais uma vez, qual é a resposta? Depende. Se o paciente estiver instável, lá na sala vermelha, você vai conseguir transportar ele para a tomografia? Não vai. Qual é o exame que você vai pedir? Ecocardiograma. O eco, lá no TEP, ele via sinais indiretos de TEP. O eco, aqui no aneurisma de aorta, ele consegue ver o aneurisma. Certo? Seja um transtorácico, que obviamente tem uma sensibilidade menor, que pode ver, mas se ele não vê, a gente acaba fazendo o transesofágico, que tem uma sensibilidade maior. Se o paciente estiver estável, ele tem condições de ser levado até a tomografia, a gente vai fazer a angiotomografia. Ok? Diagnosticou. Tratamento definitivo é o que, geralmente? É cirúrgico, né? A gente pega lá a classificação de Stanford, né? Stanford A, que é na aorta ascendente ou no A, cirurgia de imediato. Se for um Stanford B, vai depender. Algumas vezes passa uma prótese, né? Para hemodinâmica, às vezes opera ou às vezes não faz nada. Acompanha. Mas isso é o que nós vamos fazer, isso é o cirurgião que vai definir. Ele sempre vai ser acionado, é ele que vai definir. Mas nós, como clínicos que estaremos atendendo esses pacientes, o que é que nós temos que fazer? Aí cuidado, né? Tem que seguir aqui um passo a passo. Esse paciente está com a pior dor da vida dele. Morfina. Então, ele estando com a pior dor da vida, a dor aumenta ou não aumenta a frequência cardíaca? Sim. Aumenta ou não aumenta a pressão arterial? Então, adianta eu olhar para a frequência cardíaca e para a pressão arterial sem antes controlar a dor? Não. Então, qual é o primeiro passo? Controlar a dor desse paciente. Geralmente, a gente acaba lançando mão de opioides, como por exemplo a morfina. Certo? Controlei a dor, geralmente a frequência cardíaca cai um pouco. Geralmente a pressão cai um pouco. Se não cair o suficiente, aí eu vou iniciar primeiro qual medicação? Primeiro beta-bloqueador. Por quê? Porque ao beta-bloquear, a pressão também vai cair um pouco. Qual é a meta de frequência cardíaca nesses pacientes? Frequência cardíaca. Em torno de 60. Certo? Para isso, nós vamos utilizar medicações orais ou venosas? Venosas. Quem são os dois principais beta-bloqueadores venosos que nós temos? Cavarilol e o bisoprolol. São orais. Esses. É o metoprolol, que é o famoso Celoquen. Certo? Ampulazinha de 5 mg, a gente pode fazer uma ampula a cada 15 minutos, no máximo 3 ampulas. E tem o Esmolol, que é uma bomba de infusão contínua. É o famoso Brevibloc, que é uma medicação caríssima. Dificilmente vocês vão ver no SUS da vida. Até lá no privado, para a gente fazer, tem que ter uma justificativa danada. É uma droga de alto custo. Mas são os dois principais beta-bloqueadores endovenosos. É o Celoquen, que é o metoprolol, e o Brevibloc, que é o Esmolol. Certo? Se você não tiver nenhum dos dois, aí paciência, né? Não tem cão, calça com gato. O que você tiver lá disponível de oral, faz. Propanolol, atenolol, né? Bisoprolol, qualquer um dos LOL. Certo? Qual é a meta? Frequência cardíaca em torno de 60. Controlei a frequência cardíaca, a pressão ainda está nas alturas, aí eu vou olhar para a pressão. Aí eu vou fazer medicações orais ou endovenosas? Endovenosas. Afinal de contas, nós estamos diante de uma urgência ou de uma emergência hipertensiva? De uma emergência. Portanto, drogas endovenosas. Que são duas principais vasodilatadoras, né? Que é a nitroglicerina, que é o famoso Tridil, e o nitroprussiato de sódio, que é o famoso Niprid. Na situação em questão que nós estamos discutindo, quem deve ser priorizado? É o Niprid, porque ele é um vasodilatador arterial. Vai baixar a pressão com mais efetividade. O Tridil é um vasodilatador venoso e coronariano. Por isso que ele deve priorizado lá na síndrome coronariana aguda. Certo? Então a sequência é essa. Controlador,
beta bloqueia, se preciso for, vasodilatação. Qual é a meta? Aí sim, uma pressão sistólica em torno de 100, uma PAM em torno de 65. Ou seja, a menor pressão possível que mantenha a perfusão orgânica. PAM 65. Entre 65 e 70 de PAM e uma sistólica entre 90 e 100. A diastólica não liga, não? Vai estar na conta aí da PAM, né? Ok? Ok. E aí, telefone para o cirurgião, né? Quem toma a decisão se vai operar ou não somos nós. Esse paciente ele vai ser transferido para onde, portanto? Certo? E por último, pessoal, síndrome coronariana aguda. Qual é o perfil epidemiológico de quem tem um síndrome coronariana aguda? Homem. Geralmente é um paciente com fatores de risco cardiovascular, certo? Hipertenso, diabetes, lipidêmico, Já infarto. obeso, sedentário, tabagista, ao invés de uma lapadinha, toma uma lapadona, Torcedor do Fortaleza. torcedor do Fortaleza, estressado, o que eu ia falar? Que usa drogas, né? Como por exemplo cocaína, que usa anabolizantes, né? Enfim, aquele perfilzão que a gente sabe que aumenta o risco cardiovascular. Qual é a apresentação clássica da dor? É dor em aperto. É uma dor em aperto, mal definida, que o paciente não consegue dizer exatamente onde é que está doendo. Sinal de Devine. Que muitas vezes, sinal de Devine assim, né? Que muitas vezes irradia para o membro superior esquerdo, às vezes para a região cervical ou para a mandíbula. Muitas vezes vem acompanhado de sudorese fria, de náuseas, de vômito, de palpitações, de dispneia. E, boa parte das vezes, é precedida por algum esforço físico ou por alguma situação estressora. E melhora com morfina e repouso. Não, Morfina isso não. aí é- Melhora com nitrato e repouso. Irritável. Diante desse É o cenário, terceiro critério de dor anginosa. Melhorar com... porque geralmente quando é uma síndrome aguda, não melhora tanto assim como de trato. É aquela classificação A de dor de guarda. angina estável é que melhora bem com o nitrato. De modo, pessoal, que o perfil epidemiológico é esse, a apresentação clínica é essa, certo? Nesse contexto, qual é o exame essencial a ser pedido? É o eletrocardiograma. Um pequeno parênteses. Se eu tiver um paciente com vários fatores de risco, mas uma dor atípica, eu vou ou não vou valorizar? Se eu tiver um paciente com pouquíssimos fatores de risco, ou até talvez sem fator de risco, mas a dor é típica, eu vou ou não vou valorizar? Por isso que a gente, no final das contas, a gente sempre investiga síndrome coronariana aguda. Certo? Vou lá para o eletro. O eletro vai me ajudar a fazer uma divisão em dois grandes grupos. Quais são? Com supra e sem supra. Uma síndrome coronariana aguda com supra ou uma síndrome coronariana aguda sem supra. A sem supra eu divido em dois grandes grupos, que são quais? Angina instável. Angina instável e infarto sem supra. Quem é que faz essa distinção? É um biomarcador, né? Se a troponina for positivo, isso é um infarto sem supra. Se a troponina for negativo, isso é uma angina estável. E aí aqui, pessoal, tem alguns detalhes que a gente precisa conversar. Tem algumas coisas que a gente vai fazer independente se é de um grupo ou se é do outro. E tem algumas coisas que a gente vai fazer só em um dos grupos, certo? E aqui algumas coisas me preocupam, porque assim, vocês têm umas frases aí que vocês decoram, não tem? Eu acho ruim que vocês decorem essas frases? Não, mas a gente precisa ter racionalidade, certo? Por exemplo, quais são as medicações que a gente utiliza para controlar a dor desses pacientes? Morfina e nitrato. Morfina e nitrato, perfeito. Mas eu vou sempre usar essas medicações ou existem contraindicações, pelo menos relativas? Fato de VT. Se tiver usado o inibidor de fosfodiesterase, né, o tal do azulzinho lá, que agora não é mais só do Zolzinho, né? O pessoal anda usando aí de forma recreativa, inclusive nas academias.
Pessoal bizarro, né? Dizem que melhora a performance, porque faz vasodilatação muscular. Porque a pessoa fica com as veias saudáveis, né? E eles acham que Enfim, essa é uma das contraindicações, mas relacionadas ao infarto propriamente dito, qual é a contraindicação relativa aqui? Infarto do VD? É o infarto do VD. E aí aqui, pessoal, vocês têm que aprender os pulos do gato, né? Por exemplo, como é que se apresenta, geralmente, quando eu tenho um infarto do VE? Existe uma ativação simpática ou parasimpática? Simpática. Geralmente é o paciente que está hipertenso, geralmente é o paciente que está taquicárdico. Quando eu tenho um infarto da parede posterior ou da parede inferior, qual é a ativação geralmente? É parasimpática. Esse paciente ele tende a estar bradicárdico, tende a estar hipotenso e tem aquela sudorese fria, aquelas náuseas, aquelas vômitos. Parede posterior é igual, professor? Inferior. Então esse paciente ele já dava uma dica, que ele estava o quê? Extremamente sudoreico, nauseado, né? Então isso já nos sugeriria que eventualmente pode ser a parede inferior aí que está. E assim, só pela hipotensão dele também a gente não devia fazer o nitrato, né? Assim, Exato. de cara. Já sugeriria, né? vocês concordam? E aí, vamos olhar para as outras coisas. Vocês estão percebendo que esse paciente está com sinais de insuficiência cardíaca? Ele tem o quê? Sinais de aumento da pressão venosa central. Ele tem o quê? Turgência jugular. Certo? Ou seja, é um paciente que está com sinais de... Se eu acho que ele está infartando, tem turgência jugular, então ele tem sinais de insuficiência cardíaca. Vocês acham que seria uma insuficiência cardíaca de VE ou do VD? Se fosse uma insuficiência cardíaca do VE, como é que era para estar a ausculta pulmonar? VE? Imaginei aí, insuficiência cardíaca do VE. Quem é que vai ficar congesto? Ah, o pulmão, O pulmão. Então esse pulmão vai estar o quê? Crepitando. Como é que está a ausculta pulmonar aqui? Normal. Então que insuficiência do VE é essa que o pulmão está limpo? Não existe isso. Então isso aqui não é uma insuficiência do VE. Eu já sei que é uma insuficiência de quem? Do VD. Deu para entender? Então se eu já sei, só eu não vi o eletro aí. Se só interpretando clinicamente o paciente, eu já estou imaginando que ele tem uma insuficiência do VD, então eu devo fazer morfina? Eu devo fazer nitrato? Vamos pro eletro. Vamos pro eletro. Calma. Eu chego já lá, chego já lá. O do VD é pulmão Eu chego limpo? já lá, chego já lá. Ah, tá. O VD, pulmão limpo. Só isso, né? Não, é os outros achados, né? Aumento da pressão venosa central, como por exemplo a turgência jugular. E os sinais de má perfusão, né? No eletro, o que é que se vê? Que tem supra na parede inferior, né? Tem supra em D3, tem supra em AVF, tem um supra também lá em V1 e tem um infra em várias derivações. Certo? Ou seja, qual é a parede principal envolvida? É a parede inferior. Aí vamos raciocinar. Quem é a artéria que irriga a parede inferior? É a descendente posterior, a ventricular posterior. Certo? Que em 80% dos casos ela é um ramo de quem? Da coronária direita. Em 20% dos casos é um ramo da circunflexo. Qual é a moral da história? Se eu tenho um infarto da parede inferior, eu posso ou não posso ter um infarto concomitante do VD? Posso, basta que o trombo seja bem proximal. Aí vai pegar tanto o VD como a parede inferior. Claro que se o trombo for distal, vai pegar só a parede inferior. Mas se o trombo for proximal, vai pegar o VD e a parede inferior. Qual é a moral da história? Que sempre que eu ver um supra na parede inferior, eu sou obrigado a fazer o quê? A olhar para as derivações direitas. Por quê? Porque pode ser que tenha infarto do VD. Então, olhou para esse eletro, vocês tinham que pedir. Eu quero as derivações direitas. Certo? E aí,
Que derivações são essas? V2, V3 e V4R. No mesmo lugar lá que a gente bota V1, V2, V3, você só troca do lado. Né? Aqui claramente está o quê? Está soprado. Então qual é o diagnóstico? E do VD. Provavelmente qual é a artéria ocupada? Coronária direita. No texto proximal, provavelmente. Já que pegou tanto VD como pegou a parede inferior. Deu para entender? As derivações posteriores são aquelas... E aí, pessoal, o VE, ele tem ou não tem muito músculo? Tem. O VD tem também? Não. Qual é a moral da história? O VE, ele depende, lembra lá da lei de Stalin? Quanto maior a distensão das fibras, maior a força de contração. O VE, ele depende do enchimento, ou ele depende muito mais da força ali da parede? A força. Ele depende muito mais da força da parede dele, que é grossa, certo? Mas o VD tem uma parede zona, tem muito músculo? Não. Então o VD, ele é muito mais dependente de quem? Do enchimento diastólico, ou seja, da pré-carga, certo? E, pessoal, o que está acontecendo no paciente com infarto de VD? O VD já está sofrendo. Portanto, ele está ainda mais dependente de quem? Da pré-carga. Quando você dá um nitrato, quando você dá uma morfina, você está fazendo o quê? Vasodilatação venosa. Ou seja, você está reduzindo a pré-carga desse paciente. E aí, além da queda coisa. O coitadinho do VD já estava sofrendo e você diminuiu quem estava fazendo ele sobreviver. Então, esse paciente pode fazer o quê? Chocar. Certo? Então, isso quer dizer que eu sou proibido de usar o morfina e nitrato? Não. Mas eu devo evitar. Vou fazer ali uma dipironazinha, pedindo a Deus para resolver. Se resolver, ótimo. Se não resolver, o que eventualmente eu posso fazer? Eu vou comer pela beirada. Eu faço ali 2 miligramas de morfina e o que eu vou fazer para evitar que esse paciente fique mal perfundido? Vou dar soro para ele. E geralmente nesses casos a gente dá muito soro. A gente infunde soro, infunde. Ah, professor, vai fazer um edema agudo de pulmão. O infarto é de VO ou é de VD? É de VD. Então, teoricamente, é pouco provável que ele faça um edema agudo de pulmão, mesmo você empurrando soro nele. Entendeu? Então, se você precisar eventualmente fazer uma morfina nesse paciente, não é que você não possa, você deve evitar. Mas se você tiver de fazer porque o paciente está com muita dor, você tem que hidratar bastante esse paciente para evitar que ele faça uma insuficiência de VD ainda pior. Deu para entender? Independente se é com supra ou se é sem supra, que medicação nós temos que fazer? A famosa dupla antiagregação. Certo? A primeira delas e mais importante é quem? É o AS. Quantos miligramas? 300 miligramas. Né? Pega lá 3 comprimidos de 100 miligramas, dá para o paciente mastigar ou engolir. Certo? Qual é a segunda medicação? É um inibidor do ADP plaquetário. Certo? Que pode ser o clopidogrel, pode ser o ticagrelol, pode ser agora também o prasugrel. Prasugrel não vai cair para vocês. Por quê? Porque só tem prasugrel dentro da sala de hemodinâmica. O ticagrelol, se vocês trabalharem em uma emergência privada, pode ser que vocês tenham disponível. No SUS só tem lá em Messejana. Ou seja, o que vocês têm que saber mesmo é o clopidogrel. Qual é a dose? O comprimido é de 75 miligramas. E eu vou fazer 4 comprimidos, porque a dose é 300 miligramas. Lá na hemodinâmica, se o hemodinamicista quiser, ele faz mais 300. Mas na emergência... Eu estou na UPA. Aí eu vou mandar o paciente para a Messejana. Você faz 300 miligramas. Aí já dou a essa e o clopidogrel. Eis a questão. Na imensa maioria das vezes, você vai fazer o segundo antiplaquetário. Você faz o AS, o clopidogrel, o AS ou o ticagrelol. O ticagrelol, a dose de ataque é 180 miligramas. O comprimido sendo de 90, você faz 2 comprimidos. Certo? A grande questão é o seguinte, nós sempre faremos o segundo antiagregante?
Tá lá na listinha de vocês, não tá? Não tá lá na mnemônica de vocês? Mas nós vamos sempre fazer. Vai me dar Se ele for uma. pra cirurgia, né? É o tal do Monabi, Monabi. Oh, Deus me dê mão. Nós vamos fazer quase sempre, pessoal, mas tem exceção. Qual é a exceção clássica? É quando eu suspeito que esse paciente é cirúrgico. Quando eu suspeito que ao invés de resolver o problema dele na hemodinâmica com um stent, esse paciente vai ter que abrir os peitos. Mas uma coisa é você abrir os peitos de quem usou um AS. Outra coisa é você abrir os peitos de quem usou um AS com coronograma. Certo? Então, quando você suspeitar que esse paciente é cirúrgico, você deve evitar o segundo antiplaquetário. O AS você pode até fazer, mas o segundo antiplaquetário você deve evitar. Quando é que esse paciente é cirúrgico? Geralmente quando é uma lesão de tronco da coronária esquerda ou quando é um paciente triarterial. Tem lesão em DA, tem lesão em CD, tem lesão em CX. Tá, mas aí para eu saber disso tem que estar na hemodinâmica e eu tenho que tomar essa decisão antes da hemodinâmica. Então alguém vai ter que me dar essa dica. Quem é que me dá essa dica? É o eletro. Qual é o eletro que deve nos fazer pensar em uma dessas condições? Tem um eletro clássico que vocês têm que saber reconhecer. É o tal do eletro que demonstra isquemia circunferencial. O que é isso? Supra em AVR, associado ou não a um supra em V1 e um infra em todas as demais derivações. Esse eletro, ele deve fazer a gente pensar nessa possibilidade. Será que é cirúrgico? Por quê? Porque é a circunstância onde você está autorizado a não fazer o segundo antiplaquetário. O segundo antiagregante. Deu para entender? E o que é trombo? É uma obstrução no tronco da coronária esquerda ou paciente triarterial. Certo? Vamos continuar. Beta bloqueador, tá? Não está lá na listinha de vocês? Nós vamos sempre fazer. Por exemplo, esse paciente aqui, eu poderia fazer um beta bloqueador? Esse paciente já está o quê? Bradicardia. Ele já está hipotenso. Se eu der um beta bloqueador, eu vou fazer o quê? Vou chocar. Diante de um paciente com sinais de insuficiência cardíaca, pessoal, tem sentido eu fazer um beta-bloqueador? Então, cuidado. Está lá na mnemônicazinha de vocês, mas nem sempre a gente vai fazer. Doença arterial coronariana requer um beta-bloqueador? Requer, mas no momento oportuno. Outra droga que está lá na listinha de vocês são as estatinas. Beleza, estatina não vai fazer mal para ninguém. Né? Faz lá uma atorvastatina, faz lá uma rosuvastatina. Escolhe uma delas e faz. Tudo bem. Certo? Outra droga que está lá na listinha de vocês. IECA. IECOBRAF. Tá ou não tá? Tem sentido eu fazer aqui agora? Se eu tiver um paciente hipertenso, eu estarei diante de uma emergência ou de uma urgência hipertensiva? O infarto é uma emergência hipertensiva. Então requer o quê? Drogas endovenosas. Se eu estou diante de um infarto, um paciente hipertenso, eu vou dar o que para ele? Tridil. Obviamente, se não for do VD, né? Deu para entender? Então, o IECOBRAF não vai entrar aqui. Vai entrar quando o paciente estiver bem redondinho, pensando em trocar. Certo? Então, cuidado aí com essas listinhas que vocês têm de medicações. Ok? O que é que eu só faço quando tem síndrome coronariana aguda com supra? Abre. O que, professor? Qual é a pergunta? Tudo isso aqui que eu falei até então se aplica para as duas condições. Ok? Mas o que é que eu só posso fazer se for com supra? Estende, né? Eu também acho interessante que vocês tenham essa confusão. O que é que eu só posso fazer se tiver supra, pessoal? Trombolítico. Não se tromboliza paciente sem supra de ST. Certo?
CAT, stent, tanto lá como cá. Você tem que abrir a artéria. A questão é que trombolítico só entra em quem tem supra. Sempre. Não, se eu tiver hemodinâmica disponível, eu vou fazer a fibrinolítica. Exatamente, eis a questão, né? Vai depender de quê? Tempo Do tempo porta-balão. O que é o tempo porta? Entrada na emergência. O que é o tempo balão? É você funcionar na artéria do paciente, balonando a artéria para passar o estente. Ou seja, se a entrada na emergência e a entrada na hemodinâmica for maior do que 120 minutos, eu estarei autorizado a fazer o quê? Um trombolítico nesse paciente. Isso significa que ele não vai para o CAT? Não, ele vai para o CAT. Só que antes de ir para o CAT, ele vai trombolizar. Se o tempo porta-balão for menor do que 120 minutos, eu preciso trombolizar? Não. Esse paciente vai entrar na ambulância ou vai lá, tá lá dentro do hospital e vai direto para a hemodinâmica. E se for mais de 120 minutos e eu tiver contraindicação para fibrinolítico? Aí não faz. Tem contraindicação, é paciente. Né? Deu para entender, pessoal? Então eu só vou fazer trombolítico se for com supra e se o tempo porta-balão for maior do que 120 minutos. Certo? No SUS, pessoal, o protocolo aqui do Ceará é o seguinte: vocês não vão trombolizar, a não ser que vocês vão trabalhar na emergência do SAMU. Quem é que tem um trombolítico na mão? É a UTI móvel do SAMU. Aonde quer que vocês estejam, vocês vão chamar a UTI móvel nessa circunstância. Quando eles chegam lá, eles confirmam o diagnóstico e eles fazem o trombolítico. Bota dentro da ambulância e leva para o CAT e MCJ. Eles têm ACG? Lá no local onde você está, né? Teoricamente. E eles têm também, porque o paciente tem o cardioscópio, né? Deu para entender? Deu. O cateterismo no supra de ST, teoricamente, é o quê? O mais rápido possível. É o CAT agora. Quem vai? O paciente que tem um infarto, aliás, o paciente que tem uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST, ele tem ou não tem que ir para o cateterismo também? Tem. Mas é agora? Qual é a resposta? Depende. Depende de quem? Do tal do Grace Score. Se for um Grace Score de baixo risco, eu tenho até 24 horas para fazer esse CAT. Eu vou ficar aqui esperando 24 horas para fazer. Não, lógico, você vai fazer o mais rápido possível, né? Mas é perdoável você fazer em até 24 horas. Se for um Grace Score de moderado risco, você tem até 12 horas para fazer esse CAT. Mas se for um Grace Score de alto risco, esse paciente tem que ir para o CAT agora. Igual como se fosse quem tem um supra. Certo? Então a pergunta, pegadinha é essa. É uma síndrome coronariana aguda sem supra. Vai para o CAT em quanto tempo? Depende. Depende do Grace Score. Se for baixo risco, em até 24 horas. Se for moderado risco, em até 12 horas. Se for de alto risco, vai agora. O infarto sem supra, se eu fizer o tratamento do paciente estabilizar, mesmo assim eu faço o CAT? Não está lá, mas... Não fala isso, não. Infartou por quê? Entendeu? Mas geralmente não fecha 100% da artéria, né? É, mas tem que abrir, né? Se tiver, tipo, tem uma porcentagem que eu não preciso abrir? Ou sempre vou abrir? Cara, quase sempre tu vai ter que abrir É o alguma risco artéria. de ter. Entendeu? Deu para entender isso, pessoal? E aí, o que é que está faltando de medicação que eu falar? Eu deixo para falar ela por último, justamente porque depende desse detalhe que eu acabei de citar. É claro. A heparina, que vocês também confundem. Uma coisa é antiagregação. O que é antiagregação? É antiplaquetário. AS e clopidogrel ou AS de cagrelol. Certo? Isso aqui vai para todo mundo, salve aquelas exceções que eu falei, que eu vou fazer só o AS. Mas a anticoagulação é uma outra coisa. A anticoagulação é o que? É heparinizar o paciente. Aí nesse cenário, quem é que precisa ser anticoagulado? Todos. É praticamente todo mundo. Vou fazer a pergunta oposta. Quem não precisa ser anticoagulado?
Paciente que teve... É quem vai para o CAT agora. O paciente vai para o CAT agora e está dentro do hospital que tem o CAT, então ele não precisa ser anticoagulado. Por quê? Porque o cidadão vai lá, funciona a artéria, quando ele entra lá nas coronárias, ele anticoagula, que ele faz uma dose de ataque de heparina. Certo? Mas se esse paciente não for para o CAT agora, ou seja, ele vai ser transferido, ele vai primeiro trombolizar, ou então ele é uma síndrome coronariana sem súplica, que vai esperar algum tempo para fazer o CAT, ou seja, não vai para o CAT agora, tem que anticoagular. Certo? O hemodinamicista ele fica até chateado. Por quê? Porque aumenta o risco de sangramento no sítio da punção, né? Principalmente se for nas femorais. Na radial nem tanto, mas na femoral sim. Mas paciência. Aí eu faço uma não fracionada para... Aí então qual é a medicação? São aquelas ipsiliters, o que eu falei em relação ao TEP. Prioridade, heparina de baixo peso molecular. Enoxaparina, o famoso Clexane. Qual é a dose? 1 mg por quilo de 12 em 12. Se for mais de 75 anos, 0,75 mg de 12 em 12. Se tiver um peso de creatina abaixo de 30, metade da dose. Faz só uma vez por dia. Se for dialítico, não posso fazer de baixo peso molecular. Tem que fazer a não fracionada, que é a bomba de heparina. Como é a frase? A bomba é uma bomba, porque eu tenho que fazer TTPA de 6 em 6 horas. Qual é a dose? 80 unidades por quilo em bolos, 18 unidades por quilo por hora. Mesma coisa que eu falei lá para o técnico. Certo? E após CAT, todo mundo faz heparina? Não, depende. Você deixa o paciente heparinizado? Não, depende essencialmente de quê? Da carga trombótica. Se era apenas placa, teoricamente passou o stent e está resolvido o problema. Agora, se tinha muito trombo, aí às vezes você deixa o paciente anticoagulado. Às vezes você faz até um terceiro antiagregante. Quem é o dito cujo? É o tirofibam, o famoso agastrate. Mas isso é só quando... Aí é esticado na baladeira para vocês. Sei quem define é o hemodinamicista, que é quando tem muito trombo. Certo? Não. Mas isso aqui... Chega. Tudo isso aqui que nós estamos falando, quem é que decide? É o cardiologista? Não. Quem decide é o hemodinamicista? Não. Quem decide somos nós, estamos lá na UTI, que vamos pegar o pós-operatório da angioplastia? Ou são vocês? São vocês. Aonde quer que vocês estejam. Lá no Itapé do Sul, lá no Maranguá, seja onde for. Tem hemodinâmica de boa viagem? Eu vou trabalhar em boa viagem. Vai Tem saber. que estar Maranguá. Não, eu quero saber. Não, arranjar mulher, eu tô indo também. Então eu sugiro fortemente que vocês leiam sobre este assunto. Não porque eventualmente pode aparecer na prova. Se aparecer na prova, não tem segredo, pessoal. Se for cobrar isso aqui em prova, é o quê? Qual é a epidemiologia do doente? Qual é a apresentação clínica do doente? Quais são os exames básicos a serem feitos? Quais são os exames confirmatórios? Qual é a conduta? É o protocolo que eu segui aqui com vocês. Mas vocês precisam ler, não é porque eventualmente pode cair na prova, mas porque vocês vão viver isso aqui todos os dias. E a pessoa não. E a pessoa Não, morre. e a pessoa é triste. Aí é responsabilidade. Esses dias eu estava gravando lá com um rapaz que me ajuda no marketing, né? Lá da clínica e do meu Instagram pessoal também. Aí ele me fez essa pergunta: doutor, vamos gravar um vídeo, você dizendo para os alunos que estão se formando o que é que eles têm que saber, qual é a dica que vocês dão, qual é a dica que vocês têm que dar para eles. Para um aluno que se formar agora? É isso aí. Não acho. Tem doenças que vocês têm que saber os detalhes. Vocês têm a obrigação de saber. Se não souberem, vocês estão pecando. Entendeu? Por quê? Porque são coisas que vocês vão se deparar no dia a dia. São doenças comuns, que a ação de vocês, a atitude de vocês, talvez seja o que vai determinar a vida ou a morte dos pacientes. Entendeu? Então, essas doenças vocês têm que saber e saber os detalhes. Só que tem algumas doenças que a gente tem que ter pelo menos ouvido falar. Não precisa saber os detalhes. Mas igual, o mais importante do que tudo isso é o quê? É você querer salvar o doente.
Porque quem quer ajudar o doente, quem está ali disposto a servir, dá um jeito. Mas quem está ali só para ganhar dinheiro no plantão, aí Tem tantos, né? empurra com a barriga, não espera dar 19 horas Para para poder você. passar pro próximo. Deixa só ali, marromeno, Vejo né? que tá cheio. Pede os exames, para os exames sair, né? Sério, eu ficava puto, né? Logo quando eu me formei, eu comecei a trabalhar na UPA do Zé Walter. Era seletista lá no Zé Walter. Quando eu entrei lá, eu atendia na porta, né, na emergência. Eu ficava muito puto com isso. Claramente tinha os colegas que faziam o quê? A história clínica do exame físico tinha 3 linhas, e aí o cara pediu uma carrada de exame. Por quê? Porque o exame vai passar 4 ou 6 horas para ser liberado, quem que vai checar? É o próximo. O próximo colega. Entendeu? É o famoso, chama quem? O doutor Quioto. Quem é o doutor Quioto? Quioto resolve, eu não vou dizer. Eu ficava puto. Por isso que eu só durei 3 meses lá na porta. Eu vou lá pra dentro, vou lá pra sala vermelha, que pelo menos lá eu vejo quem tá doente de verdade. Mas enfim, né? É o cenário que vocês vão se deparar. Ok? Dúvidas? Perguntas?